Prosseguindo no estudo da arqueologia bíblica 2, vamos agora para o item 3 do material didático, a Torre de Babel. Vamos falar um pouquinho da arqueologia dessa Torre de Babel. Bom, eu coloquei aí que ela teria acontecido mais ou menos 2244 a.C., são datas aproximadas, até 2200, 2100, seria mais ou menos nessa época, né? E comentei, a Torre de Babel é calculada como sendo construída aproximadamente 100 anos após o dilúvio. Entre os descendentes de Cã, surgiu um homem chamado Nimrod, que defende uma forma de proteger a civilização de outra possível destruição, ou seja, ele está falando em proteger a civilização, proteger a humanidade de uma destruição como ocorreu com o dilúvio. Veja o que Flávio Joséfo diz na sua obra, na página 84, na sua obra História dos Hebreus. Ele diz: esses ingratos, porém, esquecidos de que deviam a ele, Deus, né, todos os seus bens e atribuindo-os a si mesmos, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que se lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente destruí-los. Né? Estando divididos, por quê? Porque a Bíblia, né, diz para eles povoarem a terra, eles se espalharem da terra, que a intenção não era que eles ficassem juntos, Deus queria que eles enchessem a terra. E aí Joséfo diz que Nimrod estaria falando isso por quê? Ele estaria dizendo, por que Deus está falando isso? Ele está querendo nos espalhar para ficar mais fácil de nos destruir. Uma coisa de louco, né? Ou seja, um homem que realmente não conhecia a Deus, porque toda a descrição que ele teria recebido, né, de Sem, do tempo que ele viveu entre os semitas, era que Deus destruiu porque eles eram muito maus. Mas pode ser também que seu avô, né, Cã, ele tenha pervertido totalmente a história. Aí nós não temos como saber o porquê, né? O texto de Joséfo prossegue. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam unicamente ao seu próprio valor e não a Deus toda a sua boa fortuna. E como aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio, construindo uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo, como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. Ou seja, certamente ele não sabia nem a altura que as águas do dilúvio teriam chegado. Quem poderia constatar isso? A constatação da altura das águas do dilúvio nós vemos pelo local onde a arca pousou. Segundo a Bíblia, a arca pousou nos Montes Ararat, como eu mostrei para vocês no mapa anterior, no norte da Turquia. E aquela região, esses Montes Ararat, eles possuem cerca de 5.000 metros de altura. Então, ainda que pegasse uma região mais baixa, 3.000 metros, mas você não vai conseguir construir uma torre de 3.000 metros. Então ele não sabia nem o que estava falando, não sabia nem qual tinha sido o nível do dilúvio, ninguém tinha como saber isso, mas mostra que é uma oferta enganosa, né, acreditando que alguém poderia escapar do juízo de Deus e ainda se vingar contra Deus. Joséfo ainda cita duas fontes que retrataram essa rebelião. Ele prossegue. A Sibila assim descreve esse grande acontecimento. Todos os homens que então tinham uma só língua construíram torre tão alta que parecia que ela se elevaria até o céu.
mas os deuses levantam contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada, e fizeram com que aqueles que a haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa de que se desse o nome de Babilônia à cidade que depois foi construída naquele mesmo lugar. Bom, então ele cita outros historiadores, e é interessante nós observarmos nessa fonte confiável que é Joséfo, mostrar que a Torre de Babel ela não era uma lenda inventada por alguns, era realmente contada por muitos povos, né? E como eu disse em outro momento, até a religião da Babilônia nasce nessa situação. Joséfo também cita uma fonte chamada Estieu. Estieu também fala do campo de Sinar, onde Babilônia está localizada. Disse que os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe com as coisas sagradas destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram a Sinar da Babilônia. Ou seja, ele conta, esse historiador, que ele fala o seguinte: o Deus que dominava o mundo nos dias do Novo Testamento, o Deus romano, o Deus Júpiter, ele tinha uma origem comum com os outros deuses da Grécia, dos cananeus. Eles teriam vindo todos desse culto que nasceu na Torre de Babel, nessa região que ficou sendo conhecida como Babilônia. Em 1872, o arqueólogo inglês George Smith encontrou tabletes cuneiformes que relata a construção de um zigurate que causou a ira dos deuses. A história se assemelha com a descrição bíblica da Torre de Babel. Veja o que diz o texto. A edificação desta torre ofendeu todos os deuses. Numa noite, eles deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram o seu progresso. Eles foram espalhados e sua língua se tornou estranha. Ou seja, um achado arqueológico, né, que se compatibiliza com a Bíblia. E esse achado arqueológico nessa região ocorreu no ano de 1872 da era cristã, ok? Há cerca de 130 anos atrás, 150 anos atrás. O comentário prossegue. Talvez a Torre de Babel fosse um zigurate. Esse é o nome dado para algumas construções que eles encontram na Mesopotâmia, né? O zigurate, onde Nimrod adoraria outros deuses, acreditando que estes lhes protegeriam do Deus que enviou o dilúvio. Então, essa história de Flávio Joséfo, ela não é uma história inspirada por Deus como a Bíblia, mas ele é um historiador confiável. Nós sabemos que os romanos, eles trouxeram muitas coisas úteis para o mundo, né? Até a organização jurídica, as estradas que eles construíram, facilitou até a evangelização, a ausência de guerras e de revoltas nos dias do Novo Testamento também facilitaram a evangelização do apóstolo Paulo. Você evangelizar em meio a guerras é muito mais perigoso, né? Mas outra coisa também que eu digo que os romanos trouxeram ao mundo foi a confiabilidade dos seus documentos. Isso é muito exaltado pelos historiadores. E eu estou dizendo isso porque Flávio Joséfo foi um judeu que escreveu a pedido do imperador romano Vespasiano. Então, ele, claro, cita fontes e tinha que ser um trabalho muito bem feito. Então, é um documento confiável. Se tem um documento que nós podemos confiar dessa época para essas histórias antigas, fora a Bíblia, claro, né? Desses textos não inspirados, Flávio Joséfo é, sem sombra de dúvida, o texto mais confiável, porque ele não vai inventar lendas como os historiadores gregos que falavam de um ciclope
um gigante com um olho só na testa, de cantos de sereias, né? Não é uma lenda. Ele está contando a história conforme a Bíblia e apresentando historiadores que os romanos conheciam. Então, mostrando que esse é um texto confiável.